Sejam bem-vindos a mais um videocast, dessa vez recebendo ela, que é nutricionista e bióloga. E aí a gente pergunta, né, o que uma coisa tem a ver com a outra? Dona Gabriela Castro Nogueira, seja muito bem-vinda. Carol, eu agradeço o convite demais. O que tem a ver? Ciência. Ciência. Sou uma apaixonada por ciência desde pequena e sempre adorei a área e sou uma pesquisadora nata. E sou uma pesquisadora também de academia, fui professora também, trabalhei muitos anos em laboratório e com isso senti a necessidade de ampliar os meus conhecimentos e também para a nutrição. Sou geneticista molecular. E fui fazer mestrado em São Paulo, na USP, um projeto Genoma do Câncer, meu sonho. E aí o interesse aumentou ainda mais pelas pesquisas, principalmente do intestino. E aí a gente fala agora do seu tema, da sua palestra, é um tema que hoje você aborda dentro da sua palestra, que é o microbioma vaginal e intestinal. E aí eu começo te perguntando, Gabi, porque essa sua história com microbioma vaginal e intestinal começou com um problema, digamos assim, com você. Isso há muitos anos atrás e hoje é o que você domina, né? Exatamente. Então, quando eu fui para São Paulo, eu fui para participar de mestrado dentro da USP e mexendo com o projeto Genoma do Câncer, que era uma área que eu gostava muito. E nesse período eu fiquei muito doente. Eu comecei a ter quedas e dormências e descobri uma doença neurodegenerativa grave, que é a esclerose múltipla. Eu tinha duas opções. Ou eu saía correndo, voltava para casa e desistia do meu sonho, eu ia lutar. E as minhas armas eram a ciência, e eu fiquei com elas. Então, eu não larguei o mestrado, terminei o mestrado com excelência, mas durante o mestrado eu também estudava o meu problema. E eu percebia que o intestino, lá atrás, há 20 anos atrás, já era um gatilho. Eu ia te perguntar isso, há quantos anos atrás, Gabi? Há mais de 20 já era um gatilho para o meu problema. Eu comecei a perceber isso e comecei a evitar uma série de coisas. Produtos inflamatórios, a carne vermelha, pessoas contaminadas com alguma gastroenterite. E, nesse meio do caminho, eu engravidei, tive uma filha linda, maravilhosa. E crianças têm gastroenterite, têm diarreia. Doenças de criança. E no momento que eu peguei uma diarreia, né, oriunda do contato com a minha filha, eu tive o pior momento dentro da minha doença, que foi uma desmelinização um pouco mais grave. O que seria isso? Os altos ataques da baía de mielina, que causam dormências, fraquezas musculares, entre outras coisas. E aí que eu falei, não, é isso. Eu não posso ter nenhuma desbiose intestinal, porque ela vai me gerar o que a gente chama, dentro da esclerose múltipla, surtos. Vou me dedicar ainda mais ao intestino, e aí comecei estudando, dentro do meu trabalho e fora dele, o intestino cada vez mais. Tive projetos com salmonela, com rotavírus, mas ainda não tinha fechado a conta. A conta só veio fechar mesmo com microbioma, quando os estudos do microbioma avançaram no mundo. E aí a gente começou a saber o nome e o sobrenome dessas bactérias que estavam ali, e dos outros micro-organismos, vírus e fungos, que estavam fazendo aquelas bagunças todas dentro do meu organismo e das pessoas também. E aí, Gabi, eu aproveito para te perguntar, quando a gente fala de saúde da mulher, que é um dos temas que estamos abordando aqui na Expo Life esse ano, e você fala muito disso na sua palestra, com seu conteúdo, a gente brinca, né, que você está comentando disso há 20 anos atrás, falando do seu caso de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e isso já era olhado com um olhar mais minucioso, mais cuidadoso, né? Nem se fala hoje em dia. Hoje em dia, quando a gente vai a uma consulta médica, é muito comum a gente ouvir, como é que tá o seu intestino? A primeira coisa. É a primeira coisa. Seu intestino tá funcionando bem? Aí você pergunta, mas por que minha dermatologista tá perguntando do meu intestino? Por que minha nutricionista tá perguntando do meu intestino? E aí a gente hoje brinca, se é que a gente pode brincar com isso, que o intestino é quase que o coração do nosso organismo também, Na né? verdade, o intestino ele foi muito tempo negligenciado. Né? Eu costumo dizer que a ciência não botou todos os focos nele. Mas isso acontece. E aí, agora... Talvez por ser um órgão muito grande? Não, talvez também porque não havia tanto interesse de estudo, porque ele mexe com fezes. Não é atrativo trabalhar com fezes. Hoje a gente fala de fezes sem pudor. Mas antigamente até perguntar assim, como vai as suas fezes? O médico se sentia constrangido. Sim. Hoje não, é a primeira coisa que a gente pergunta, e então, você está indo ao banheiro todos os dias? Como é que estão as suas fezes? É normal. Normalizou isso, mas antigamente havia um certo constrangimento. Eu acho que, então, por isso o intestino foi meio deixado de lado, né? E hoje a gente vê as questões imunológicas que estão envolvidas com o intestino, a gente vê as questões de absorção de nutrientes, a gente vê a questão de obesidade envolvida, a depressão,
que o intestino constipado, que os antigos já falavam, que é o intestino cheio de fezes, deixava a pessoa mais irritada. E isso é fato, é verdade. A gente estava aqui antes conversando sobre as mães que ficam constipadas por falta de tempo. Porque não conseguem ir ao banheiro em paz, Em tranquilas. paz, exatamente, porque as crianças, os gatos, os cachorros ficam na Telefone. porta, o telefone. Então, elas ficam constipadas e isso gera desbiose. Pelo incrível que pareça, por estresse. O estresse mexe muito com o intestino. E aí, quando é que chega a questão vaginal e a questão do endométrio também no intestino, na saúde da mulher? Primeiro, porque a gente pensa que o intestino está perto, né, ao final do intestino, né, o reto, o ânus, ele está muito perto da região da vagina, também da uretra, e a chance da contaminação cruzada ali fica enorme. Então, as bactérias elas vão circulando ali por aquele caminho, e os vírus e os fungos. E, Gabi, por que, e você acabou de falar, citou um pequeno exemplo, por que da mulher ter essa saúde intestinal mais fragilizada? Bom, primeiro pela questão... É uma verdade. Mas isso, é verdade, né? Tá. É verdade. Primeiro por questões hormonais, depois por questões emocionais, depois pelo estresse, depois porque a mulher é multitarefas. Sim. Então, ela tem realmente, quando eu falo isso sobre a dificuldade de sentar ao banheiro com tranquilidade, isso é importante, ter um horário, sentar com tranquilidade, comer bons alimentos. Então, a mulher ela se preocupa muito com a dieta, mas esquece muitas vezes de beber água, de comer fibras. Então, ela evita, passa o dia inteiro de jejum. É interessante o jejum intermitente, entre aspas. Quando se feito com né? protocolo, mas, com cuidado. Mas assim, eu não como há horas, isso também não é tão bom para o seu intestino, né? Ele é bom por um período, não por todos os dias, feito um protocolo correto, tudo direitinho. Então, a mulher acaba passando por isso, por essas dificuldades de evacuar normalmente, de ir ao banheiro, a necessidade de beber água. Então, tudo isso é um pacote, né? E aí cai no nosso colo. E a questão hormonal, a gente não pode dizer que isso não influencia. Por exemplo, você vai ficar menstruada, você percebe que seu intestino está mudando. Você percebe, às vezes, aumento de gases, aumento de diarreia. Por quê? Porque os hormônios de todo aquele período vai interferir no peristaltismo, no movimento intestinal como um todo. E em que momento, acho bacana a gente falar disso, em que momento a gente tem que ligar o alerta para a saúde do intestino no sentido de, opa, porque tem gente que hoje em dia já acostumou. Minha mãe, por muitos anos, ficava sem evacuar, 5, 6, 7 dias, ela achava isso normal. E tomava remédio, né? E aí, quando que o sinal do alerta tem que ser ligado e falar, opa... Bom, primeiro a gente tem uma escala de fezes, incrível que pareça, que mostra como é que está o tipo da fezes. Escala de fezes. Chama escala Bristol, que aí ela mostra exatamente como tá. Então, aquela pessoa que todo dia faz umas fezes muito duras, que sangra, com bolinha e tudo, que flutua, a gente percebe que ela já vem com um problema de constipação. Aí ela começa a tomar remédios para poder evacuar. Aí nós estamos com um problema maior ainda, porque ela vai destruindo aquela microbiota. Aí toma um monte de antibiótico também junto, aquela microbiota já começa a ficar com problemas. Aí ela começa a ver problemas como síndrome fúngicas, candidíase de repetição, aí começa alterações na pele, aí começa cólica, dor, barriga inchada. Então, assim, são vários sintomas que ainda nem chegaram aos neurológicos, né? Que muitas vezes começa uma depressão, um pânico, sem ela saber o que está acontecendo. Lembrando que serotonina, entre outros neurotransmissores, são fabricados ali também, né? Boa parte deles. Então, a gente tem que entender que a gente tem que respeitar o nosso tempo de ir ao banheiro, que a gente tem que respeitar a nossa alimentação, a importância do nosso intestino para ter boa saúde. E aí tem aquela questão também da questão vaginal, da questão do endométrio, né? Que a gente estava falando. Sim. Então, lembrando que o intestino ele é um reservatório do estrogênio. E a endometriose se nutre disso. E isso vai pela corrente sanguínea. Então, a bactéria ruim faz com que aquele estrogênio que deveria ir pouco para a corrente sanguínea vai em grande quantidade. Sim. E isso vai nutrindo a endometriose, que hoje está sendo tão comum. A gente está ouvindo um monte de meninas ou mulheres que vai procurar uma clínica de infertilidade e percebe que o problema, na verdade, é a endometriose. A gente também vê a questão da microbiota vaginal, saindo da microbiota intestinal para a microbiota vaginal. A gente vê também o número de mulheres que têm candidíase de repetição, porque está fazendo uma multiplicação de bactérias enormes na vagina. Diferente do intestino, que quanto mais variável, melhor,
por isso que a gente fala que tem que comer muitas comidas variáveis para ter uma microbiota rica, a microbiota vaginal não. Ela tem que ter poucos tipos de bactéria. A preferência é que tenha lactobacilos lá, né? Então, quando você pega uma vagina polibacteriana, com muitos vírus, com muitos fungos, essa vagina vai ter um pH que vai corroborar para que multiplique mais ainda. E de que forma a gente pode equilibrar isso? Então, aí com higiene, você primeiro cuidando da microbiota intestinal, depois melhorando a higiene. Quando a gente fala, não é que as pessoas não se cuidem, mas às vezes vai uma praia, fica o dia inteiro de biquíni e tudo. Então, assim, é um problema. Outra coisa, utilizar camisinha, porque isso tem sido abandonado nos últimos tempos. A gente vê pelo número de doenças sexualmente transmissíveis que estão aumentando. Né? E nem sempre toda doença que se foca só AIDS e hepatite, a gente tem o ureoplasma, tem outras doenças que podem causar até mesmo infertilidade. Então, é isso, é ter esse cuidado na alimentação, exercício físico, regular o sono, porque o sono é importante para a questão hormonal. Então, é aquele pacote que todo mundo sabe, mas não faz. Que não é balela, né? Que todo mundo sabe, mas não faz. Exato. Você conhece? É esse pacote do autocuidado. Acho que a gente tem que entender que, de fato, tem que saber equilibrar os pratinhos, né? Você tem que ter a alimentação equilibrada, você tem que ter o exercício físico, o sono, enfim, tudo tem que estar em harmonia. É como se fosse uma orquestra mesmo, né? Se cada um fizer o seu ali. E isso é muito difícil para a mulher, né? Hoje a gente está falando da saúde da mulher no mês da mulher, mas isso é muito difícil para a mulher porque a gente tem retrabalho. Sim. Então, a verdade é essa, a gente tem que estar, entre aspas, perfeita em tudo, né? A gente tem que ser boa mãe, tem que ser bom profissional, tem que ser uma boa atleta, tem que cuidar de casa, marido, prédio, condomínio. Tudo. Tudo, a gente tem que estar 100% o tempo todo, só que a gente não dá conta. Então, a gente tem que priorizar e a saúde tem que ser prioridade, porque se a gente perde ela, a gente perde tudo. Acho que quando a gente está com a saúde boa, todo o resto é uma consequência. Se você boa, dormiu né? bem, você já tem Seu um dia dia bom. É diferente, né? Se você comeu alimentos saudáveis, você não fica pesada, sentindo mal-estar e tudo. Aí a sua vida vai acontecendo dentro do seu tempo, né? Que bacana. Gabriela Castro Nogueira foi a nossa convidada no videocast. Daqui a pouco é palestra da Gabi aqui no Expo Life, primeiro dia de Expo Life aqui no Álvares Cabral em Vitória. Gabi, muito obrigada pelo nosso bate-papo rápido, mas cheio de conteúdo importante e que, claro, a gente tem que ficar sempre atento e não menosprezar os sinais que o nosso corpo manda. Com certeza, Carol. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha história e falar um pouco dessa importância desse autocuidado. Se eu estou muito bem hoje, é porque eu me cuidei. Com certeza. Obrigada, Gabi. Boa palestra, bom evento para você. Daqui a pouco a gente está de volta com mais videocast.